Olá, aqui é o professor Elison de Andrade, autor do blog www.profelisson.com.br, e essa é a nossa primeira aula sobre matemática financeira, em que trataremos de juros simples ou simplesmente capitalização simples. Para começar nossa aula, iremos definir o que é juro. Tal conceito está relacionado à remuneração do capital emprestado. Por exemplo, se uma pessoa empresta dinheiro para outra, ela deverá exigir uma compensação por não ter a possibilidade de usar o próprio dinheiro nesse momento. Tal compensação são os juros que serão recebidos. É a mesma coisa de cobrar aluguel de uma casa que é sua, mas que outra pessoa está usando ao invés de você. Definido o que é juro, a próxima questão que surge é: como esse capital emprestado irá ser remunerado? Existem duas formas básicas para isso: capitalização simples e capitalização composta. Neste vídeo, iremos tratar da capitalização simples, que se caracteriza pela taxa de juro sempre incidir sobre o capital inicial. Talvez isso não faça sentido ainda, mas no próximo slide a importância dessa definição ficará mais clara. Mas desde já é importante destacar que a capitalização simples não é a forma mais comum de remuneração do capital no mercado financeiro. Geralmente as capitalizações são compostas, o famoso juro sobre juro. Antes de prosseguir, irei definir quais são as variáveis que compõem esse tipo de problema. São elas: VP, o valor presente, que pode ser tanto uma quantidade de dinheiro financiada, emprestada hoje, como também um capital investido em uma aplicação financeira. Temos o VF, que é o valor futuro, também chamado de montante, e pode ser visto como o dinheiro que será utilizado para a quitação de um empréstimo, ou, alternativamente, como o dinheiro que será resgatado de uma aplicação financeira no futuro. Outra variável é o prazo, N, que se refere a quanto tempo o empréstimo ou investimento irá durar. Tal valor pode ser expresso em dias, meses, anos ou qualquer outra unidade de tempo. Temos também a taxa de juros, I, que se refere ao percentual da remuneração do capital, seja para pagamento de financiamentos ou também como percentual que irá remunerar seus investimentos. E por fim, existe a variável juros, J maiúsculo, que significa quanto de dinheiro é cobrado de um empréstimo ou quanto se ganha de dinheiro em uma aplicação financeira. Neste próximo slide, será feita uma representação do fluxo de caixa, para que você compreenda as principais características de uma capitalização simples, e também para que possamos situar cada uma das 5 variáveis citadas anteriormente. Imaginemos as seguintes variáveis: um valor presente de R$ 100, que podemos considerar como o dinheiro que emprestaremos ao banco hoje. Sabe-se também que o empréstimo será quitado daqui 5 meses, a uma taxa de juros de 3% ao mês. A pergunta é: qual o valor deverá ser pago após esses 5 meses, de forma a eliminar toda a dívida? Veja a representação a seguir. Temos uma linha do tempo, onde o zero representa a data de hoje e os números de 1 a 5, os meses que se passarão até que se quite o empréstimo. Já sabemos que o empréstimo foi de R$ 100 e não sabemos o valor que deveremos pagar ao final de 5 meses. Para calculá-lo, precisaremos da definição de capitalização simples apresentada no slide anterior. Taxa de juro incide sobre o capital inicial. Dessa forma, deveremos calcular 3% em cima do capital inicial de R$ 100, chegando ao valor de R$ 103 no saldo devedor do primeiro mês. Para calcular o saldo devedor do segundo mês, calculamos novamente 3% em cima de R$ 100 e somamos ao saldo anterior de 103 esse valor de R$ 3 calculado, chegando a R$ 106. O que se nota é que todo mês a dívida irá aumentar em R$ 3, como podemos ver nos seguintes meses: R$ 109 no terceiro mês, R$ 112 no quarto mês e R$ 115 no quinto mês, resultando em um valor final para a quitação da dívida de R$ 115.
Veja, portanto, que em capitalização simples, a dívida aumenta de maneira constante, ou seja, nesse exemplo, R$ 3 a cada mês. Tal situação é diferente da capitalização composta, em que os juros sobre juros fazem a dívida virar uma bola de neve. E a variável juro, representada pelo aquele J maiúsculo? Ela será simplesmente a subtração do valor futuro de R$ 115 pelos R$ 100 do valor presente. Tal valor é quanto de dinheiro se teve que pagar a mais além dos R$ 100 emprestados. Bem, apesar da simplicidade em se calcular fluxos de caixa baseado em juros simples, é sempre interessante termos conhecimento de fórmulas que ajudam na obtenção de qualquer variável que se queira calcular. Para isso, vamos derivar cada uma dessas 3 fórmulas necessárias para resolver exercícios de capitalização simples. Tomando por base o exemplo anterior, temos que o valor emprestado foi de R$ 100 e este deverá ser quitado após 5 meses no valor de R$ 115. Portanto, uma primeira fórmula que podemos obter é a do juro, que significa simplesmente a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Para o nosso exemplo, J é igual ao valor futuro menos o valor presente, 115 menos 100, que dá um juro de R$ 15. Outra fórmula importante para cálculo do juro advém do conceito de capitalização simples, que diz que a taxa de juro incide sempre sobre o capital inicial. Desse conceito, tiramos que, para calcular J, basta multiplicar os juros recebidos mensalmente pelo número de meses. De onde sai a fórmula J é igual a valor presente vezes os juros, multiplicado pelo número de meses. No exemplo, seria o valor J, que é igual aos R$ 100 emprestados, vezes 0,03, que é a taxa de juros expressa em forma decimal. Para chegarmos a esse valor, basta que a gente divida o valor de 3% por 100, multiplicado por 5, que é o número de meses. Isso dá um resultado de J igual a R$ 15. Uma terceira e última fórmula interessante é aquela que aparece o valor futuro ao invés do juro. Tomemos o seguinte exemplo. Um exercício em que eu tenha um valor futuro de R$ 120, uma taxa de juros de 4% ao mês, um período de 8 meses e eu quero saber o valor presente dessa capitalização simples. Veja que com tais variáveis não é possível utilizar a fórmula do J maiúsculo, pois nela não está presente o valor futuro. Para isso, precisamos calcular uma fórmula em que apareça o valor futuro e seja possível resolver o problema acima. Portanto, eu vou utilizar das 2 fórmulas que nós já conhecemos. A primeira delas é J maiúsculo é igual a VP vezes I vezes N. Sabemos também que J maiúsculo é igual à diferença entre o valor futuro e o valor presente. Portanto, passando o valor presente negativo para positivo para o outro lado da equação, ficaremos com o valor futuro igual a VP vezes I vezes N mais VP. Por fim, colocando VP em evidência, chegamos à nossa terceira fórmula, em que valor futuro é igual ao valor presente vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses. Essa terceira fórmula também será bastante utilizada, pois em vários problemas teremos o VF e não teremos o J maiúsculo. Para o nosso exemplo acima, aplicando a seguinte fórmula, teremos 120, que é o valor futuro de R$ 120 que deveríamos quitar, por exemplo, um empréstimo, que é igual a VP, que é o valor do empréstimo tomado, que nós não sabemos, vezes 1 mais I, 4%, também expresso na forma decimal, basta dividir aí o 4% por 100 para chegar a esse 0,04, vezes 8 meses. Resolvendo essa álgebra aqui, sempre lembrando que é preciso primeiro multiplicar o 0,04 por 8 para depois somá-lo a 1, chegamos a um valor presente de R$ 90,90, ou seja, poderia tomar emprestado esse valor para depois de 8 meses e sendo uma taxa de juros em capitalização simples 4% ao mês,
esse empréstimo seria quitado por R$ 120. Bom, agora chega de teoria e vamos resolver dois exercícios, em que aplicaremos as fórmulas apresentadas. Mas antes, de forma a facilitar a resolução dos exercícios, apresento 4 etapas que deverão ser seguidas em todos eles. A primeira significa identificar as variáveis do problema. Para isso, antes de saber qual fórmula utilizar, é preciso escrever quais variáveis estarão presentes e qual deverá ser calculada. Um segundo passo é verificar quais das 3 equações apresentadas nós iremos utilizar. Num terceiro momento, iremos analisar a unidade de tempo do prazo n e da taxa de juros I. Elas sempre deverão estar na mesma unidade para serem usadas nas fórmulas. Por exemplo, se a taxa de juros estiver ao mês e o prazo em anos, será preciso transformar uma dessas variáveis para que prazo e taxa fiquem sempre na mesma unidade de tempo. O quarto e último passo se refere à resolução do problema através de álgebra com funções de primeiro grau. Vamos então para 2 exemplos. Uma pessoa investiu dinheiro a juros simples, aplicando R$ 2.000 hoje a uma taxa de 1% ao mês durante 15 meses. Quanto ele receberá de juros? Então, aplicando os nossos 4 passos, primeiramente vamos ver quais são as variáveis do problema. 2.000 é o valor presente, ou seja, o valor aplicado hoje. A taxa de juros de 1% ao mês, o prazo de 15 meses e nós queremos saber o J maiúsculo. Com base nessas informações, vemos que a única forma que a gente pode escolher é a J igual a VP vezes I vezes N, pois queremos achar o valor dos juros. Substituindo tais valores nessa equação e resolvendo, temos J maiúsculo é igual a 2.000 vezes 0,01, que é 1% dividido por 100, vezes 15 meses. De onde tiramos a resposta aqui, que os juros obtidos nessa aplicação foram de R$ 300. Em um segundo exemplo, emprestei 5.000 e vou precisar quitar esse valor de 5.000 depois de um ano a uma taxa de juros de 3% ao mês. E eu quero saber qual que é o valor a ser pago, ou seja, qual que é o valor final. Então, para resolver esse problema, vamos ao primeiro passo, que é identificar as variáveis. Sabemos que o empréstimo, que é o valor presente, é de R$ 5.000, que a taxa de juros de 3% ao mês e que o período de um ano. E precisamos saber qual é o valor final, ou seja, quanto de dinheiro eu preciso para quitar esse empréstimo de R$ 5.000. Um segundo passo é escolher a fórmula. Como eu quero saber o valor final, a fórmula que temos para poder utilizar é VF igual a VP vezes 1 mais I vezes N, e não a fórmula de juros. Vemos que o terceiro passo é transformar I e N na mesma unidade, ou transformar a taxa mensal em anual, ou transformar o período que está em ano em meses. Decidimos aqui transformar N em meses. Substituindo esses valores na equação e resolvendo, temos que o VF é igual ao valor presente de 5.000, 1 mais 0,03, que é a taxa de 3% ao mês, dividido por 100, vezes 12, que é o período de um ano, também expresso em meses. Veja que eu tenho, então, a taxa de 3% ao mês e um período de 12 meses. Só assim, com as unidades de tempo iguais, é que eu posso substituir tais variáveis na equação. Então, agora basta resolver essa equação. A primeira coisa é resolver a multiplicação. Não faça essa soma de 1 mais 0,3, que a conta vai dar errada. Então, 0,03 vezes 12 dá 0,36. Agora, somando 1 mais 0,36, chegamos ao valor de 1,36. E, por fim, basta fazer a multiplicação de 1,36 vezes 5.000, chegando ao valor final de R$ 6.800. Ou seja, se eu empresto 5.000 durante um ano a uma taxa de juros simples de 3% ao mês, após esse período, deverei pagar R$ 6.800. Bem, se você quer mais exercícios, possui um material com 10 exercícios resolvidos, passo a passo,
com comentários importantes para a total compreensão sobre capitalização simples. Para conhecer esse trabalho, confira o link na descrição abaixo deste vídeo, caso esteja assistindo pelo YouTube. Entretanto, se está vendo este vídeo pelo meu site do www.profellison.com.br, ofereço o mesmo link para acesso aos exercícios comentados. Bem, fico por aqui. Forte abraço e não deixe de assistir às demais aulas desse curso de Matemática Financeira.